Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados. Hoje a gente traz aí o assunto Indústria 4.0, tá? E trouxemos aí dois especialistas da área para compartilhar conhecimento com a gente. Espero que vocês aproveitem bastante. Então, eu sou o Fábio Souza e vou estar aqui conduzindo o webinar junto com os convidados. Então, para a gente começar, queria que vocês dissessem aí, né, na mensagem de onde vocês estão falando, tá? Para a gente ter um feedback aí de vocês. E aproveitando, fiquem à vontade aí para enviar as perguntas, tá? Então, à medida do possível, a gente vai respondendo aí com os convidados, mas caso acumule algumas perguntas, a gente deixa para o final, e se tiver muito ainda, a gente pode fazer uma resposta aí pós-webinar, tá? Mas fiquem à vontade para participar, tá? É muito bem-vinda essa troca de conhecimento aí, e a gente vai aprender bastante hoje. Então, a gente convidou aqui a Angélica e o Eduardo, tá? São dois especialistas da área, e para começar, vamos agradecer aí a Mauser Electronics, tá? Então, a Mauser está patrocinando essa sequência de webinars, tá, do Embarcados, esses webinars com temas diversos, tá? Então, geralmente, eles acontecem aí nas quartas-feiras à noite, então, é pelo menos um webinar no mês, tá? Para quem não assistiu os outros webinars, né, a gente já fez 6 esse ano, eles estão disponíveis no Experience, tá? Então, vocês podem assistir o gravado. Não vai ter essa interação que a gente tem hoje aqui com os participantes, mas se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar para a gente, que a gente encaminha aí para os convidados, né, que fizeram aí as apresentações. Então, a gente agradece bastante a Mauser está apoiando, incentivando a gente a levar conhecimento para o Brasil, onde a gente está conseguindo trazer pessoas importantes aí da área que estão trabalhando e ajudando aí no desenvolvimento. Muito bacana. Eu vou apresentar aqui um vídeo da Mauser, tá? Ele tem relação aí com o assunto hoje. Então, semana passada a gente teve o privilégio aí de visitar a sede da Mauser, lá no Texas. A gente conheceu lá o estoque, todo o processo de distribuição. Eu vou mostrar para vocês aqui em um vídeo, para vocês terem ideia de como é lá o warehouse deles, e aí depois a gente passa a palavra aí para os nossos convidados, tá? E a gente continua o assunto. O vídeo ele tem um pouco de relação, então espero que vocês gostem do vídeo.
Então é isso, pessoal. Acho que nem todo mundo deve ter conseguido ver, talvez eu possa ter ficado mudo. Esse vídeo é um vídeo 360, então é bom assistir ele. Então eu estou colocando aqui o link para vocês assistirem depois, tá? Tá aí o link no chat e fique à vontade. Então, vou ligar aqui minha câmera só para falar um oi para vocês. Boa noite, novamente. Vou convidar aqui a Angélica para entrar na sala. Boa noite, Angélica. Angélica lá de Recife, é isso? Tá sem áudio, Angélica. Agora tá me escutando? Tá melhor? Tá ótimo. Oi. Tudo bem? Tudo Agradeço bem. bastante aí pela sua participação, pela disponibilidade aí em compartilhar conhecimento. E seja bem-vinda. Pode ficar à vontade para se apresentar para o pessoal. Oi, pessoal. Sou a Angélica, né? Como vocês podem ver. Só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou estudante de engenharia eletrônica lá da Universidade Federal de Pernambuco. E ainda como estudante, eu fui cofundadora da Dipaulo Consultoria, que é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para potencializar empreendimentos. Então, se você ou sua empresa estiver precisando, tiver com algum problema que possa ser resolvido com tecnologia, pode entrar em contato com a gente, tá bom? E eu também participo de um grupo de pesquisa, que é o GPEB, que é um grupo de pesquisas em engenharia biomédica, então que tem a linha de pesquisa mais voltada para o desenvolvimento de interfaces homem-máquina, tá? Então é um grupo com bastante experiência em sistemas embarcados, prototipação em nível de hardware, entre outras coisas, tá bom? Excelente. Obrigado, Angélica. E aí depois no final a gente passa o seu contato para o pessoal, ou até por e-mail no final, e aí fica mais fácil para eles. Agora eu vou chamar o professor Eduardo Moraes. Boa noite, professor Eduardo. Está sem áudio também, tem que ligar o áudio. Opa, boa noite a Maravilha. todos e a todas, ouvintes, tudo Seja bem? Estão me bem-vindo. escutando bem agora? Sim, ótimo. Então, pode ficar à Muito vontade para se obrigado apresentar. muito obrigado pelo convite, Thiago. E muito interessante o vídeo da Mouse, eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está sendo debatido, né? O vídeo, ele travou um pouco algumas partes, não sei se foi a É velocidade. uma travada, mas aí eu vou deixar aqui o link. Tem um vídeo Mas maior eu vou onde o pessoal eles apresentam passo a passo do estoque ali, e aí eu vou compartilhar com o pessoal aí, e aí serve de material complementar aí o que vocês vão falar aqui hoje. Tá? Mas muito legal. Aqui vai travar, às vezes muito trava um interessante. pouco, a gente deixa o link do YouTube para vocês. É isso aí. Bem, Vamos começar já a abordar o assunto. eu não terminei de me apresentar. Ah, tá, A desculpa. minha experiência, a minha experiência com relação à indústria 4.0 nasceu durante o doutorado, desde 2013, aproximadamente. Eu tive o primeiro contato com essa ideia durante o doutorado que fiz na Alemanha. Então, lá eu pude ver alguns protótipos que esse conceito de indústria 4.0 foi fundado lá. E durante a pesquisa pude fazer alguma parceria junto à Volkswagen, que tem uma fábrica numa cidade onde eu fiz doutorado. A gente pôde ver alguns exemplos e esse conceito é muito amplo, né? Mas e é multidisciplinar. Acredito que diversas áreas vão congregar aqui: eletrônica, computação, mecânica, engenharia elétrica, até engenharia de produção. É uma área muito ampla e tem muito aqui coisas para ser debatidas e muitos desafios a serem vencidos. Excelente, muito bom. Bom, Temos duas pessoas aí, gabaritadas aí, e que estão atuando aí com o assunto. E com certeza a gente vai aprender bastante com vocês. A gente agradece bastante pela participação. Bora lá. Então aqui, fica à Então, vontade aí. depois, tá certo. Depois, né, dessas apresentações,
a gente vai voltar um pouquinho no tempo para relembrar as grandes transformações industriais que impactaram não somente a forma de produção, mas também impactaram a sociedade, tá? Então, a primeira foi a primeira revolução industrial, né, em meados do século XVIII, que teve como a principal característica, né, o uso de máquinas movidas a água, movidas a vapor. E foi justamente nessa época que a primeira locomotiva a vapor foi lançada, né, no mundo. Já a segunda revolução industrial, né, foi introduzida a ideia de linhas de montagem. Então, com tarefas bem repetitivas e a reprodução em larga escala, né, com a ajuda já da energia elétrica. E quem assistiu, né, ao filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin já tem uma boa ideia de como era, né, a nova forma de produção introduzida, né, naquela época. E já com a evolução da eletrônica, a automação já foi difundida na indústria na década né? Mas ainda com muita interferência humana nos processos, principalmente para tomada de decisões, etc. Tá, né? E o que é que a gente está vivendo agora, nesse momento? Né? O que é que caracteriza a quarta revolução industrial? Alguém pode se perguntar se é uma nova tecnologia. Na verdade, não. Na indústria 4.0, a integração de diversas tecnologias que já existem implementadas de forma a transformar, a criar uma fábrica inteligente. Mas de onde veio esse termo, né? A gente pode, como nosso colega já disse, né, veio lá da Alemanha, né, que em parceria tanto com a academia quanto o setor industrial, chamou de Indústria 4.0 uma iniciativa estratégica lançada propondo a digitalização da indústria e que assim revolucionou, né, a produção industrial, e isso já desde do ano de 2011. E então, com a Alemanha é pioneira nesse aspecto, né, tem prioridade de se manter como líder mundial em indústrias e também em exportações de alta tecnologia. E, né, quais são as características e os benefícios que uma indústria inteligente pode oferecer, né? Por que participar dessa revolução? É verdade, Angélica, bem colocou bem o cenário que nós estamos vivendo atualmente. Desde 2011, esse cenário da indústria 4.0 tem sendo desenhado pelas grandes potências, capitaneado pela Alemanha, depois Estados Unidos, China. Agora, trouxe alguns exemplos de como isso tem impactado o nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui três veículos automotores e 2 aviões. Quais deles vocês acreditam que tem mais linhas de código, mais software embarcado, né? Porque a indústria 4.0 ela vem congregar cada vez mais dispositivos inteligentes. Nós temos sistemas embarcados que cada vez mais eles vão ter um respaldo virtual, vão ser máquinas que vão ser controladas remotamente, e essa máquina física, ela tem uma contrapartida virtual. E a determinado momento a gente não sabe aonde esse virtual vai estar. Se eu vou estar controlando uma máquina daqui do Brasil, uma máquina do exterior, uma máquina que está na Alemanha, na China. Entre esses três exemplos, o primeiro é um Ford Ranger. Ele tem 150 milhões de linhas de código. O Boeing tem aproximadamente 60 milhões de linhas de código. E o F-Raptor, o avião de caça, aproximadamente 100 milhões de linhas de código. Caramba, ou seja, um automóvel tem tantas linhas de código, mas o que é que esses sensores, o que é que isso tem mudado no nosso dia? É uma das coisas que a gente vai falar sobre nessa apresentação, que é a mudança do modelo de negócios, onde o veículo ele passa a deixar de ser um produto e pode ser visto como um serviço de inteligência que precisa agregar valor de outras formas. Por exemplo, cada componente que está aqui é relacionado como, deixa eu ligar
com... Estou conseguindo acompanhar aqui como o... Assim, Tá. Estou conseguindo escrever. não tá... apareceu aqui Bom, à esquerda. eu ia escrever aqui, mas a conexão não está tão boa, tá? Tô sentindo que vai estar um pouco lento. O que eu queria demonstrar é que nós temos aqui sistemas de antifurto, sistemas de gerenciamento em tempo real de temperatura de pneus, rotações do motor. Cada vez mais a manutenção ela deixa de ser preventiva, a manutenção do automóvel ela busca ser preventiva ao invés e preditiva, na verdade. Prevê-se o que é que pode estar acontecendo e para que isso possa, eu preciso trabalhar, uma conexão telemática, eu preciso ter um controle de diversos dispositivos do que está acontecendo no automóvel. Eu tenho aqui desde sistemas de segurança, sistemas de proteção à vida, sistemas de freio, sistemas de rádio, sistemas para controle do motor, de airbag e sistemas telemáticos, que cada vez mais estamos investindo aí em redes automotivas, conexão e dispositivos inteligentes, carros autônomos. O Google já tem cidades, já foi lançado um Uber com sistemas autônomos. Tudo bem que recentemente ele bateu, mas significa que já está acontecendo, já não é algo fantasioso, já temos um Uber de carro autônomo sendo testado pelo Google. E é só para dar um exemplo do nível de sistemas embarcados, no nível dos sistemas cyberfísicos, que é um conceito que a gente vai falar ao longo dessa disciplina, ao longo desse webinário. Angélica, tá sem o áudio, tá sem o áudio. Toda vez eu esqueço. Sim, então ainda nessa pegada, né, da automação, a gente pode observar que numa indústria 4.0 existe, né, um nível elevadíssimo, né, de automação que permite uma série de benefícios. Então, entre eles é a tomada de decisão de forma automática. De que sentido, né? Vamos dar um exemplo, né? Desde que ocorre um problema numa fábrica, dentro ou fora, né, até o momento que esse problema chega ao tomador de decisão para poder resolvê-lo, leva um tempo considerável. Já numa fábrica inteligente, a tomada de decisão é realizada automaticamente, porque a fábrica é inteligente, então não depende mais de pessoas para resolver determinados problemas, né? Não todos, mas determinados problemas, independente de onde o gestor estiver. Então, a tomada de decisão para resolver o problema, vai ser realizada da mesma maneira. Um exemplo disso seria um caso em que a demanda do produto de repente diminuiu. E já para não gerar aquele estoque desnecessário, a produção já reduz automaticamente. Então, o tempo de reação é bem menor, o que vai reduzir, né, custos e desperdícios também. Ok, só complementando o que a colega acabou de falar, essa tomada de decisão, quando muda as variáveis, quem trabalha numa fábrica e conhece, para cada ajuste de um determinado produto a ser fabricado mais ou menos, eu preciso fazer o que eles chamam de setup na máquina, que é o ajuste na máquina. Eu preciso, para produzir um determinado automóvel, eu preciso de determinadas linhas de componentes, ele precisa passar por diversas máquinas. A partir do momento que eu fabrico menos, eu preciso modificar o modelo do produto a ser fabricado, eu preciso fazer esses ajustes. Esses ajustes, normalmente, hoje em dia, ainda são muito manuais. Eu preciso reprogramar tanto o software quanto o hardware da máquina para que isso funcione. Trabalhando numa fábrica inteligente, eu vou ser capaz de que as próprias máquinas conversem entre si e elas sejam capazes de serem autônomas no sentido de, opa, eu preciso fabricar determinado modelo agora. Esse modelo eu vou precisar, para isso, vou precisar carregar tal software, vou precisar esperar que o determinado produto que chegava da linha
X de produção, chega da linha Y, vou enviar uma informação para o meu gestor do que está acontecendo, e elas têm a capacidade de se cada vez mais colaborar entre si. Automação intensiva e colaboração entre máquinas. Vou só complementar aqui o que eu vi lá na Mauser. Eu percebi lá, olhando as esteiras, né? Quando não tinha caixa, as esteiras paravam. Algumas esteiras paravam. E só quando Perfeito. chegava a caixa, ela acelerava. E quando tinha mais caixas, sei lá, ela tinha uma velocidade diferente. Então, acho que é algo nesse sentido também. Já as máquinas Perfeito. estão conversando aí. Exatamente. Conversando, elas estão sensores, estão o tempo inteiro passando informação. O que era antigamente precisava ter alguém manualmente gerenciando. Opa, a produção vai parar, a produção vai diminuir. Eita, ó, não chegou a matéria-prima. Cada vez mais isso aí, os grandes centros, isso aqui já ocorre de forma automática. Show. E já aproveitando, né, essa parte de que as máquinas, né, se conversam, então elas têm uma certa inteligência, a redução de custo com a manutenção também vai melhorar, porque a manutenção vai ser mais assertiva, porque a máquina vai poder o dela mesma, né? Então, em vez da manutenção ser para consertar, vai ser para prevenir imprevistos. E, prevenir, né, os imprevistos, como tu já comentou agora. Muito bem. Uma outra. Um exemplo. Não, muito bem. O outro Um tópico. exemplo das, tá. Um exemplo, né, da GE, que é uma produtora de motores, né, de vários tipos, desde motores automotivos, aeroespaciais, inclusive também na área de energia elétrica, de geração de energia elétrica. Neste caso específico, eles implementaram sensores para captar condições tanto de peças do motor, quanto também de condições externas, como a velocidade do vento. Aí, por que captar, né, essa velocidade do vento? Para que controlar a velocidade, a rotação do motor, para melhor eficiência tanto do motor e também para evitar danos ao motor. Então, isso já é, né, um exemplo claro de uma manutenção, de uma forma preventiva, né, de evitar danos para o motor e também de melhorar a produtividade. Bem colocado, Angélica. Muito bem. Teve uma pergunta aqui do Alfonso, se os estoques estão conectados à linha de produção. Como que é essa conexão do estoque, controle de estoque? Muito bem. O estoque, ele tem que ser conectado à linha de produção. De que forma? Existem sensores, depende da fábrica que a gente está se referindo, né? Mas, de uma forma geral, a linha de produção, eu vou ter esteiras, vou ter um caminho que vai fazer com que esse material chegue às máquinas. Chega, seja através de caixas, chega através de esteiras, e nesse caminho eu vou ter sensores que vão me dar, vão informar se eu tenho matéria-prima chegando ou não, se e vou ter máquinas que vão preparar essa matéria-prima para a próxima etapa. Imagina, é uma fábrica que eu tenho, preciso para 3 etapas para chegar no produto final. A primeira etapa terminou, só que a próxima etapa ainda não. Então, eu preciso ter o feedback da máquina do processo anterior, informando, olha, acabou essa etapa, agora pode iniciar a terceira, entendeu? Eu vou com essa comunicação através geralmente, o conceito hoje em dia é através que as máquinas trabalham de conceito de serviços. Então, existem protocolos que permitem que isso aconteça. E sensores em todas as etapas para informar se chegou, se não chegou. Então, o caminho seria esse. Show. Tá? Beleza. Aproveitando, né? Como são sensores em todas as etapas que é necessário para controlar, né, esse ritmo, essa produção, de acordo com a demanda, a quantidade de insumos também tem esse controle, já para evitar os desperdícios. Então,
evitando desperdício, a gente também reduz danos ambientais, possíveis danos ambientais, reduz custos como custos de energia elétrica. Então, e o produto saindo com um custo menor, a empresa consegue, né, a indústria consegue ter um melhor posicionamento do mercado devido à sua maior competitividade. Então, tem todos esses aspectos interligados que facilitam, que melhoram, né, a vida da empresa, da indústria. Quer complementar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Teve um comentário aqui legal do Miller. Ele falou assim: acredito que teremos sensores nas prateleiras de supermercados, setando o set point das malhas de controle nas indústrias. A indústria 4.0 prevê algo nesse sentido? Lá no supermercado, por exemplo, na gôndola? Como que vai ser essa interligação? Ó, eu vejo que a logística ela vai estar cada vez mais interligada, Tiago. De que forma? A gente vai precisar, nós, as empresas, as indústrias vão querer saber cada vez mais a rastreabilidade dos produtos. Aonde está, em que momento foi, se já chegou no produto final, no usuário final, se já chegou no distribuidor, em que condições está sendo armazenado, qual foi a temperatura do produto, teve algum dano. Imagine se nós tivéssemos produtos onde eu pudesse ter uma rastreabilidade de todo o processo a qualquer momento, independente de ter algum sistema que esteja alimentando. Isso é possível através de RFID. Se eu tiver tags no produto ativas, se eu tiver a comunicação RFID, ela é possível de se estabelecer e através de grandes distâncias eu conseguir fazer esse gerenciamento. Eu acredito que até chegar no usuário final, como numa fábrica, eu tenho um exemplo que seria das bananas. Existe a banana da. Esqueci o nome do país. Tem um país que tem umas bananas que todo o processo de fabricação até o consumidor final, eles utilizam uma tag RFID para você saber quando foi produzido, em que condições, quais foi a condição atmosférica, qual a temperatura atual da banana. Então, você está comprando um produto orgânico, mas com garantia e com todo o conhecimento prévio de como foi o processo, dando credibilidade. É possível, sim. E tem como a gente já ter tecnologia para garantir. Eu já vi alguns exemplos com carne já, principalmente no rastreamento, né, que há o problema de variação de temperatura durante o transporte, né? É verdade. Realmente isso. Mas depois a gente pode conversar mais, mas mais em relação ao, por exemplo, se aumentar a demanda, eu acho que ele quis dizer isso, se aumentar a demanda, aumenta-se a velocidade de produção, por exemplo, algo do tipo. Mas a gente pode conversar mais por isso no final. Uhum. Bem, falar um pouco da Airbus agora. A Airbus é um caso interessante que nós trouxemos para cá, porque, diferente da indústria automotiva, a indústria de aviões ela não é tão automatizada por a mão de obra durante o processo. Por quê? Porque ainda é muito artesanal, preciso colocar muitos encaixes de forma artesanal, preciso de mais cuidado nas peças, e cada avião é único, porque cada empresa ela precisa estabelecer de forma única como é o avião. Não é um carro, eu consigo fazer uma em série diversos, milhares de carros. Avião é muito complexo, muito demorado, é o chamado batelada, né? Quem estuda engenharia tem vários processos, formas de produção. Não é processo de batelada, perdão. Eu preciso ter todo o processo é único. Então, o que aconteceu? Para garantir essa qualidade, mesmo o ser humano trabalhando em diversas etapas, a forma que a Airbus conseguiu foi utilizando tablets que vão rastrear o processo. Eu vou estar o tempo inteiro
utilizando dispositivos vestíveis e tablets associados aos funcionários para que tornar o processo mais ágil, mais seguro, aumentando a produtividade e a alocação dos trabalhadores de forma mais eficiente. Opa, acho que passou muito, né? Passou, Angélica? Foi. Pronto. Né? Então, Esse aí, mais um ponto. Oi? pode continuar, eu estava com... Ah, ok. Né, então, só para acrescentar mais um ponto interessante e importante para a indústria 4.0 é a flexibilidade da linha de produção, né, que a gente já discutiu aqui um pouquinho. É o que torna possível, essa flexibilidade torna possível que os produtos sejam cada vez mais personalizados. Então, seja mais de acordo com a necessidade do cliente, né? Do cliente, do mercado. Não tem mais aquela história de que tem que ter, né, uma linha, uma produção em massa para reduzir o custo. Então, o valor agregado ao produto ou ao serviço vai ser ainda maior, o que vai deixar a gente, né, diante de uma quantidade enorme de novas possibilidades, né, de novos modelos de negócio que vão surgir, né, para aproveitar o valor que pode ser agregado aos novos produtos, que como o Fábio comentou, o Renato comentou, são os produtos inteligentes, né? Desculpa. São os produtos inteligentes. Aí, para, né, ilustrar um pouco essa vibe de novos modelos de negócio, tem o caso, né, o case da BMW, né, que é um carro que já tinha muitos sensores para captar diversas informações do carro. Mas a BMW percebeu, enxergou um novo modelo de negócio a entregar um novo serviço, né, que seria de informar ao cliente a previsão correta, né, para a revisão do carro, né, de acordo com as informações obtidas do próprio carro. Então, veja, eles enxergaram uma nova forma de agregar valor ao carro que eles tinham, ao implementar um novo tipo de serviço com informações que eles já tinham, né? Então, o que vai deixar também o usuário ainda mais satisfeito de saber, de acordo com o seu uso, de acordo com o uso específico, qual é a data, a previsão correta para uma revisão. Ok. Queria falar um pouco sobre essa questão de produtos personalizados, né? O que é que permite que as empresas consigam baratear o custo? É a produção em larga escala, né? Então, mas em contrapartida, se eu preciso customizar um produto, isso vai me gerar custos. Então, fica aquele debate entre produção em massa, a um custo menor, e customização específica a um custo menor, a um custo mais alto. A ideia é que a indústria 4.0 eu permita essa produção em massa com uma possibilidade de variabilidades de produção maior, de forma a que as máquinas elas possam ser ajustadas e automatizadas para que esses ajustes não demandem tanto tempo nem pessoal, sejam cada vez mais otimizados por software. Então, essa é uma questão importante que vai influenciar diretamente no custo das empresas e na possibilidade de personalização dos clientes. A partir do momento que eu, como cliente, posso adequar todo o diversos aspectos, cor, qualidade, material, e essas opções me são dadas e são conferidas, essas opções são registradas lá no sistema final da empresa, isso permite uma satisfação maior para mim, permite que eu, como usuário, veja que um valor agregado no produto, porque esse produto eu me sinto como o produto que adequa melhor às minhas necessidades. E, de uma contrapartida, uma maior fidelização da empresa, gerando valor agregado para o produto, né? A empresa pode cobrar um pouco mais por essa personalização. E isso aí é atingido através de uma alta
eficiência nos processos produtivos, um boa gerenciamento da automação, e envolvendo esses aspectos que nós estamos falando. Novos modelos de negócios. Eu gostaria de ressaltar aqui um exemplo do que eu vi, acredito que foi semana passada. O presidente da General Motors, ele existe hoje no mundo esse debate sobre o que vai ser o futuro dos automóveis, visto que o petróleo ele é escasso, nós sabemos que é um combustível não renovável e que mais cedo ou mais tarde ele está fadado a acabar. Então, cada vez mais países de primeiro mundo têm investido em veículos elétricos. O Brasil, infelizmente, ainda está bastante atrás nisso. Nós não temos ainda uma rodovia, nenhuma política que incentive, né? Na Europa já existem países que já existem diversos postos de combustíveis elétricos, já existe uma infraestrutura para dar o suporte a quem tem um veículo elétrico. Uma colega minha que fez doutorado comigo, está morando na Noruega, por exemplo, ela comprou o primeiro carro dela lá na Noruega. Ela tinha bicicleta, mas está com um filho pequeno, agora casou com um norueguês e comprou o primeiro carro dela. O carro da família foi elétrico. E olha, que maravilha! E a infraestrutura, você não tem problema sobre qual a autonomia do carro e tal? Ela fala que o país já tem diversas estações para você poder parar, para você poder recarregar. A autonomia do carro é boa, ela consegue rodar normalmente durante o dia. Então, são coisas que, para nós, brasileiros, estamos bastante atrasados. Mas o que eu queria ressaltar era uma outra coisa, que eu acabei me perdendo. Era sobre os novos modelos de negócio. O carro, ele vai ser serviço. Ouçam o que eu estou dizendo. O carro vai deixar de ser um produto de bem de aquisição e vai se tornar um serviço. De que forma, professor? Isso é meio louco, né? Pois é. O que é que vai acontecer? O produto, as pessoas vão tender a alugar o carro ao invés de ter ele como produto. A indústria a General Motors já está pensando um modelo de aluguel para que você, como usuário, vai ter direito a ter sempre um carro e vai utilizar determinado tempo e a própria empresa vai permitir ela vai ganhar dinheiro com atualização de software, de segurança, nas políticas, no equipamento. As pessoas vão tender cada vez mais a ter o automóvel, ver o automóvel como um serviço de meio de deslocamento, ao invés de ter. Então, essa é uma direção que eu vi uma entrevista do presidente da General Motors. Eu acredito que isso deve ocorrer também. Ok, impactos da indústria 4.0. Bom, estamos aí, a previsão de redução de 40%, aí entre 10% e 40% na redução de custos de equipamentos. Consumo de energia pode cair entre 10% e 20%, algo muito relevante. O consumo de energia é um dos maiores fatores, um dos maiores custos das indústrias, e eficiência de trabalho entre 10% e 25%. Como é que eu consigo economizar energia? Professor, interessante. A energia, ela é otimizada porque as máquinas simplesmente só vão trabalhar quando precisam. Se não tiver material, eu não vou estar rotacionando o motor na maior potência. Se eu tenho eficiência energética, eu tenho eficiência de produção, eu consigo fazer com que as máquinas trabalhem cada vez somente o suficiente, cada vez mais, cada vez menos, e sendo mais smart, mais inteligentes ao invés de tanto trabalho. Redução do custo de manutenção de equipamentos, cada vez menos
informação é utilização humana, cada vez menos material humano. Quer falar alguma coisa, Angélica? Tá ótimo. Tá ótimo. Uhum. Então, vamos para frente. Agora a gente vai assistir um videozinho para ilustrar, né, esse universo. É um exemplo de uma planta da Bosch, lá na Alemanha. Renata, o Fábio, vai dar o play pra gente. Our world is constantly changing. The Internet of Things and Services expedites innovations faster than ever before. What seemed like a distant future some years ago is today's reality. We face the fourth industrial revolution due to the means of digital interconnections. At the Bleichach plant, we hold the ideal starting position for the implementation of Industry 4.0. Already today, we operate a standardized production network with 11 plants and more than 5,000 machines worldwide. Due to our standardized machines from our in-house special machine building unit, we're able to draw on over 15 years of experience in the field of interconnected production. Here, processes arise which will change the world of tomorrow. The full automation of our flow of material through technologies such as RFID and MEMS streamlines our logistic processes and reduces stocks. Simultaneously, we create transparency along the entire value stream in real time. Our tools know their optimum lifetime because of methodical analyses and measurements. They are subject to standardized maintenance processes and guarantee 100% traceability. In our constant effort to improve, we access automatically created analyses and evaluations. This way, we can focus on what is important, the availability of our machines. They can detect trends and report critical developments onto the operating personnel before output losses occur. Occurring interferences are being linked to already known error patterns. Recommendations for action are derived from these patterns and enable our personnel on site to act as skilled problem solvers. At the same time, the feedback of the operator creates a closed control loop and a worldwide knowledge database. In the case of previously unknown complications, we immediately contact centrally organized experts via live image. Thereby, we save crucial response time, which benefits the production and can in turn be used for the maintenance of the worldwide knowledge database. The ability of our machines to communicate with each other allows for a flexible reaction to production parameters of upstream processes. The inspection efforts in the final assembly phase are thereby reduced. Flexibility and an awareness of upcoming changes are essential and inevitable. Each individual is being thoroughly prepared for this development and receives the support needed in the form of individual training concepts and a confident and reliable management culture. In all of this, we pursue one clear objective: ensuring the future of our sites and thereby the future of our employees. Because there are some things you simply cannot copy. Isso aí. Você é áudio, Angélica. Pronto. Aí agora que a gente já entendeu os benefícios, né, muitos benefícios da indústria 4.0, a gente vai falar um pouquinho dos pilares, né, quais são as tecnologias que permitem, né, esses benefícios. Tá? Então, nessa imagem, a gente pode ver 9 tecnologias, 9 pilares da indústria 4.0, que vai desde Big Data, segurança da rede, nuvem, simulação, né, robôs autônomos. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns deles agora, tá bom? Eu queria um pouco destacar alguns aspectos no vídeo.
gente, só para deixar. Ah, sim. É porque teve tantas coisas interessantes no vídeo. Por exemplo, a capacidade de gerenciamento de toda a linha de produção através do tablet. Nós, nós vimos as máquinas comunicando-se entre si, eles têm essa investimento em pesquisa. A Bosch é uma das líderes, né, em pesquisa com relação à automotiva. Todo carro tem peça Bosch, mas o vídeo ele demonstra alguns aspectos, desde o recebimento da matéria-prima ao forte investimento em sistemas que eles têm, todo esse aspecto de robôs autônomos, né? A Bosch mostrou um pouco essa questão da integração vertical, que a gente vai tratar um pouco nos pilares. Ok, vamos falar um pouco. Então, primeiro tópico. Robôs. Ficou bem em cima. Tá autônomos. Robôs, Eu tenho que desligar a Porque câmera. robôs É. autônomos. O que são esses robôs autônomos? Faz-se necessário para que uma indústria, o robô seja autônomo. Autônomo de que forma? Existem diversos níveis de autonomia e flexibilidade para que um robô possa tomar decisões, né? Eu posso ter autonomia de processo, autonomia na flexibilidade de movimentação, flexibilidade com relação à linha de produção, de quantas linhas ele tem capacidade de alimentar e de ser alimentado por produtos, autonomia com relação às linguagens e protocolos que o robô é capaz de interagir com outros robôs, capacidade de interação com outros robôs através das linguagens, através de serviços. O que são esses serviços? Serviços são encapsulamento de mensagens que um robô conversa com outro. Imagine, hoje em dia nós temos servidores web e sistemas que precisam se integrar. Como é que eu consigo hoje comunicar, extrair dados, informações de sistemas diferentes? Através de serviços. Esse conceito de serviços, ele foi extraído da computação e tem sido aplicado na indústria, utilizando mesmo um encapsulamento através de serviços, de protocolos voltados à web. Eu tenho, como, por exemplo, aqui DWS, eu tenho o PCUA, eu tenho alguns dispositivos BT, tem alguns protocolos que permitem esse encapsulamento web e fazem com que eu consiga transmitir dados, encapsular os dados, o destinatário recebe esses protocolos, verifica a autenticidade, eles podem ser criptografados, existe uma série um dos aspectos que precisam ser vencidos é a questão da segurança da informação, que na questão da indústria é crítico, mas existe a possibilidade de tornar esse robô autônomo. Mais uma vez, autonomia de flexibilidade de operações, quantas possibilidades de movimento ele tem, possibilidade de diferentes linhas de produção, possibilidade de falar com diferentes dispositivos e capacidade de decisão, processamento e software embarcado para que ele possa tomar determinadas decisões. Um ponto interessante também é que a montagem de produtos ainda é muito designada a pessoas, né? Mas esse robozinho em especial da foto, que ele tem 2 braços, né? Ele foi projetado justamente para isso, né? Então, qualquer serviço que seja muito repetitivo ou que pode trazer também saúde para o trabalhador já pode ser substituído. E aqui, né, a gente vai poder ver agora um videozinho, né, desse robô, que é o Yumi, que é da empresa ABB,
trabalhando junto com o funcionário na produção, na montagem de plugs. Legal, vou colocar. Obrigada. Yumi not only increases work productivity, but it also enhances the quality of the working environment for employees because it relieves them from having to perform ergonomically demanding handling of small parts. From the very beginning, we targeted a project where Yumi and humans will be working side by side, and at the same time, it will be the small part assembly application in the electronic industry. The collaborative workstation consists of Yumi, a human operator, sensors, conveyors, vibration feeders, and a spring disassembling system. Yumi handles springs, child locks, and child lock covers. This robot solution brings unique advantages to the assembly process, including greater flexibility, improved quality, increased safety, and better workplace ergonomics. Muito legal. Não é? E numa reportagem que saiu, eles relataram, né, que com o robozinho agora, a montagem da tomada desse plug passa cerca de 18 segundos apenas. Então, porque ele fica responsável, né, pelas partes, né, pelas tarefas mais delicadas, né, que precisa de maior precisão, e ele consegue fazer isso com uma velocidade bem superior. E reduz os erros, né? Quantidade Exatamente. de retrabalho. E a produção aumenta, né? Muito interessante. E já tem muitos casos de uso desse tipo de robô? Ou ainda está em experimento? Como que é a realidade aqui no Brasil? A realidade no Brasil, nós não temos robôs com tanta autonomia, né? Porque são robôs caros e demandam de muita tecnologia. A maioria dos nossos robôs ainda são mais padrões repetitivos. Nas indústrias de grande porte, indústrias automotivas, por exemplo, tem alguns robôs que conseguem uma maior quantidade de movimentos, mas não como esse do vídeo. Isso aí a gente ainda precisa caminhar um pouco para chegar com esse nível de detalhamento e traços finos, né, movimentos finos. A gente pode ver que no Brasil a indústria tem diversas indústrias em várias etapas, né? Tem indústria ainda com um pezinho na indústria 1.0, 2.0, outra em 3.0, nem todas ainda estão na 3.0, né? A gente, como da Dipolo Consultoria, a gente entrou em contato com indústrias que são a nível mundial, e eles ainda necessitam de uma autonomia enorme, porque de uma automação, enorme, porque ainda tem muito trabalho humano mesmo em todas as etapas, sabe? Falando um pouco, né? Passando para o próximo tópico da manufatura aditiva, com o avanço das impressoras 3D, já é possível a gente imprimir objetos com filamentos de diversas propriedades, né? Então, mais rígidos ou mais resistentes ao calor, enfim, depende muito da necessidade da indústria. E é muito interessante acompanhar essa evolução da manufatura aditiva, porque a gente tem até um exemplo até da NASA fabricando peças do foguete no impressora 3D, né? E peças que ficarão expostas ao calor extremo. Então, realmente são muito resistentes, tá? Esse tópico de manufatura aditiva, ele impacta diretamente em todo o projeto de design, toda a parte de engenharia de processos, né? O que antes se demorava bastante tempo para se fazer um conceito, esse conceito se virar um protótipo, para o protótipo ser validado por usuários. Com a manufatura aditiva, esse processo ficou bem mais rápido e mais barato.
eu consigo ajustar o design, eu consigo evoluir para uma próxima geração de produtos mais rápido. Imagine o custo de se elaborar todo, fazer todo o design, fazer o protótipo, se validar, colocar no mercado, ser validado ou não pelos usuários finais, e depois isso aí precisar ser reajustado. Imagine se essa demora, com a concorrência que nós vivemos hoje, as empresas só sobrevivem se elas forem super ágeis. Então, a manufatura aditiva, e hoje nós temos impressoras que são capazes, como a Angélica falou, de imprimir diversos materiais até para aviação, até para ônibus espaciais. Então, evoluiu bastante a tecnologia, então é possível sim ter produtos com qualidade, com resistência adequada e prontos para subsidiar um processo de produção bem mais rápido. Legal. É só um detalhe aí, Eduardo. Você tocou no ponto aí de prototipagem, né? Então, Uhum. ferramentas hoje, elas permitem uma prototipagem mais rápida, validação mais rápida de um produto. Está acontecendo. Tiago, cortou um pouco. A prototipagem. Então, hoje a prototipagem está mais rápida. Então, você vai validar um produto novo, você tem ferramentas que você consegue validar ali algo próximo do produto. Sim, com certeza. Bastante ferramentas hoje. Nós temos tanto a parte de metodológica, como a parte de conceitual, impressoras, que eu consigo ter produtos com qualidade, próximo ao real, com um custo bem menor, não precisando de muito ajuste de software, consigo, com diversas máquinas, o que pensar rapidamente ter o produto em um dia, em algumas horas, tem em mãos o produto pensado, planejado. Imaginem para uma empresa que precisa ter uma alta variabilidade de produtos, com alta demanda, produtos personalizados, produtos que são caros ou perigosos. Então, tem muitas aplicações e bastante interessantes. A prototipagem, hoje, a manufatura aditiva está revolucionando essa área. E aí o pessoal consegue usar metodologias como design sprint, design think para Isso, produtos, né? isso, perfeito, No caso olhando para produtos que envolvam hardware, né? Legal. exato. Bom, Big Data. Então, No temos um outro Desculpa. temos um problema e uma outra solução. Com as máquinas cada vez mais inteligentes, com as máquinas cada vez mais com um maior potencial de produzir dados, esses dados precisam ser tratados. Eu preciso extrair informação desses dados, eu preciso fazer com que esses dados me permitam tomar decisões, e para isso eu preciso de estruturas de algoritmos de armazenamento, estruturas de algoritmos de análise desses dados, de como fazer com que esse volume gigantesco possa extrair diagnósticos, informações de faturamento em determinadas áreas, né? A Big Data, ele vem aqui com uma série de técnicas da computação, da informática, para congregar esses dados com técnicas de data mining, mineração de dados, com aprendizagem de máquina, com inteligência, algoritmos de data análise, inteligência artificial, para subsidiar uma série de ferramentas. Vou falar, Angélica? Não, tá ótimo, falou tudo. Falei bem? Uhum. Obrigado. Então, Só você para fala isso acrescentar agora. também, né? É porque, no caso, o Big Data é importante não só para a indústria 4.0, como para um cenário geral, né? Agora, as cidades conectadas, enfim, tudo isso vai realmente necessitar.
Agora, falando um pouco da indústria da inteligência artificial, né, e a aprendizagem de máquina são bem importantes nesse cenário, porque dessa forma as máquinas vão ter a habilidade, né, de aprender sem ter sido programada anteriormente para isso, né? E isso dá às máquinas mais autonomia, como a gente comentou, necessitando cada vez menos de intervenções humanas. Então, a previsão de falhas para máquinas, né? A manutenção em tempos mais assertivos, tudo isso vai influenciar, vai contribuir para uma manutenção preventiva e também para a tomada, o tempo de reação para resolver algum problema vai ser praticamente instantâneo, né? Verdade, verdade, muito bem colocado. O IoT, né, a internet das coisas, que é um pré-requisito para a indústria 4.0, que ela também serve de base para muitas outras tecnologias que a gente comentou aqui. E é uma das mais importantes, né, porque ela capta, né, os dados do mundo real, né, através dos sensores e vai enviar para a nuvem, né, para que esses dados sejam tratados, sejam processados para ações serem tomadas de acordo com o que está acontecendo, né, em tempo real. Verdade. Muito bem colocado. Se vocês quiserem ligar a câmera. Né? Ah, tá. A parte já falando um pouco sobre a simulação, né, que é outra ferramenta que é muito importante, que dá a possibilidade de você simular tanto produtos como processos, linha de produção, e pode até utilizar em tempo real, dados de tempo real. Essa imagem aí, a da esquerda, é de um software da Siemens, chamado TIA, né, onde a gente pode simular tanto os equipamentos quanto a linha de produção, antes mesmo deles serem produzidos. Para quê? Porque dessa forma a gente pode fazer diversos testes, já prevendo, né, condições, erros, possíveis erros, e a disposição também mais eficiente, para que a gente diminua, né, reduza os custos e aumente também a qualidade do produto. Falando um pouco da fábrica virtual, Renato, quer falar um pouco da fábrica virtual? A fábrica virtual. Aparece aqui para a gente. Muito bem. Então, o que é a tendência é a fábrica cada vez a virtualização dos processos, né? Então, essa é a congregação de eu ter um cenário, uma virtualização maior, uma prototipação maior. Imagine, a gente já tem essa facilidade de criar protótipos com a manufatura aditiva mais fácil. Imagine eu ter esses protótipos não só fisicamente, mas ele virtualmente. A partir do momento que eu possa modelar esse produto fisicamente, virtualmente, esse produto eu conseguir materializar ele rápido, reduzindo erros de design, ouvindo o cliente mais próximo, conseguindo acertar, atender os desejos dele, reduzindo custos, menor retrabalho. É uma tendência de cada vez mais o uso intensivo de simuladores. Então, eu preciso fazer um determinado projeto, preciso melhorar uma linha de produção, eu consigo fazer com que o uso de simuladores, desde o processo de design, desde a concepção das alterações, do processo, do produto, para que todas as etapas eu tenha uma das características das fábricas virtuais é que eu vou ter esse gerenciamento não só local, mas assim nas nuvens. Para isso eu preciso que meus processos estejam nas nuvens e eu preciso ter um espelho dos sistemas, dos processos nas nuvens. Então eu consigo gerenciar o que está sendo feito localmente, remotamente. Para isso, eu preciso da prototipagem, eu preciso da manufatura aditiva, eu preciso da internet das coisas funcionando, eu preciso dos sistemas da integração entre chão de fábrica e níveis mais altos de gestão integrados, a interoperabilidade.
Então, a fábrica virtual, ela precisa é embasada de diversos softwares, diversos processos e simuladores para que ela efetivamente aconteça. Mas com isso, muda-se o processo, muda-se uma estrutura do que a gente pensa é uma fábrica, né? Consigo ter uma fábrica e gerir ela na China, nos Estados Unidos, no Azerbaijão, porque cada vez mais eu vou ter um software, um tablet, um celular, e vou comandar pessoas, gestão, dispositivos e processos que vão estar nas nuvens e em simuladores. Eu consigo ver o que vai acontecer antes de acontecer, né? Daí, falando sobre isso, para que essa fábrica ela possa se materializar, eu preciso explicar um pouco da diferença de como é, para quem é da área de automação, para quem é da engenharia, conhece, quem é o povo mais diretamente da informática, nem todo mundo está familiarizado muito com esses alguns conceitos aqui, com algumas siglas, mas o chão de fábrica, que é a área onde efetivamente se fabrica, onde efetivamente se materializa onde se produz efetivamente a fábrica, é chamado chão de fábrica. Então lá tem os motores, eu tenho as bombas, eu tenho as linhas de produção, as máquinas, e elas trabalham com protocolos que são físicos. Eu tenho protocolos e sensores. Esses protocolos, eles são gerenciados para determinados níveis que são chamados, eu vou ter os CLPs. Existem protocolos para isso acontecer. Só que a tendência da indústria 4.0 é que eu tenha cada vez mais dispositivos inteligentes, desde a gestão de fábrica, passando pelos CLPs, passando por sistemas MES e ERPs. São sistemas que, para quem trabalha com gestão, automação e controle, são sistemas industriais que toda indústria tem. Dependendo do nível de automação que ela tiver, eu vou conseguir que esses dispositivos, esses softwares, eles consigam conversar com supervisórios, eu consigo ter um maior nível de automação desses dispositivos, ou eles vão ser mais limitados, mais burros, eu não consigo flexibilizar tanto, eu não consigo gerenciar remotamente, tá? Para eu ter uma fábrica do futuro, uma fábrica virtual, eu preciso que todo esse chão de fábrica, ele seja capaz de trabalhar por via de serviços, para que eu possa gerenciar remotamente. Para a partir disso, eu preciso que os dispositivos eles tenham uma camada de inteligência, um software embarcado para que eles trabalhem fornecendo informações a camadas superiores, uma camada de gestão superior. Para isso, eu embarco neles uma capacidade de comunicação com outros protocolos, porque a máquina ela trabalha com um determinado protocolo, e como se as máquinas falassem chinês e os softwares de gestão estivessem falando inglês. Então, elas não conversam entre si. Eu preciso de um gateway para interligar entre elas. A indústria 4.0 ela busca diminuir esse gap, essa distância entre o chão de fábrica e as gestões acima. Então, um dos pilares é a integração horizontal e vertical, tá? Daí, aqui no texto, na sua parte direita, eu tenho alguns protocolos, tá? Como o IEC 6158, 61131, que fala sobre padrões de linguagens de programação para os CLPs. Eu tenho protocolos de comunicação entre camadas superiores, o EDD. Eu tenho protocolos de comunicação de mais alto nível, dos supervisórios, protocolos orientados a serviço, e esses diferentes protocolos, eu consigo hoje estabelecer comunicação utilizando um gateway ou embarcando um hardware, um firmware dentro desses dispositivos com mais inteligência para que eles possam processar e fornecer informação para os dispositivos superiores. A materialização da fábrica inteligente
ela depende de uma integração de toda a produção, de toda a parte de baixo nível, dos sensores, dos atuadores, dos motores, de toda a parte de consumo, para que esses aspectos que nós falamos, que são muito não, que às vezes parecem um pouco não funcionais, mais difíceis de serem mensurados, eles precisam se materializar. E quem materializa isso são os setores de fundo de fábrica. Nós estamos falando sobre fábricas, e as fábricas, elas dependem desse processo fabril, produtivo. Então, aqui, poderia ter um outro momento para especificar melhor. Eu sei que para algumas pessoas pode ser algo novo, mas é importante buscar mais conhecimento sobre esses aspectos. São algumas siglas, alguns conceitos que, para quem não é efetivamente trabalha na indústria, talvez não seja claro, mas é assim que a indústria atualmente trabalha e tem buscado alternativas para buscar essa integração horizontal e vertical. Ok, falando um pouco sobre as perspectivas, né? Nós temos aqui os 3 principais países que são referências mundiais na indústria 4.0 e falamos um pouco sobre o mercado, o quanto isso impacta no mundo, tá? Nos Estados Unidos, ele tem receitas de 290 bilhões por ano referentes à manufatura, à indústria de manufatura. E o emprego industrial diminuiu 25%, tem diminuindo. Mas o foco dos Estados Unidos, ele é líder na tecnologia de software. As receitas da China, 563 bilhões ao ano. E ela tem, ao contrário dos Estados Unidos, a China tem crescido na parte industrial. Cada vez mais se produz mais coisas na China. E a Alemanha também é uma referência em tecnologia de ponta. Nós temos um país pequeno, comparado aos outros dois, mas com receitas gigantes e a indústria alemã é conhecida por ser um alto padrão, alta competência, né? E o que é que esses países estão fazendo para se manterem bem? Cada uma lançou políticas com nomes diferentes para buscar o desenvolvimento. Os Estados Unidos lançou a Advanced Manufacturing Partnership em 2012, com foco da ligação entre a indústria, ciência e política. Então, é liderado por grandes instituições como MIT, Stanford e o orçamento de 10 bilhões em 2015. A China tem um planejamento mais longo prazo também para diminuir a dependência estrangeira, cada vez mais a ter ciência e tecnologia própria, com manufatura de ponta, investindo 1,2 trilhões em 5 anos. E a indústria 4.0 e uma pesquisa Horizon 2020, ela tem o objetivo de desenvolver a manufatura com um orçamento de 80 bilhões em investimento em pesquisa. E o que é que nós temos desafios hoje no Brasil? A indústria, o Brasil tem o oitavo PIB do mundo, mas a indústria representa menos de 10% do PIB. Nós ocupamos a 69ª colocação no Índice Global de Inovação Industrial. Então, eu acredito que não é um perfil adequado ao país, que tem a 8ª indústria do mundo, mas está como 69º. A produtividade do Brasil industrial entre 2006 e 2016 tem caiu mais de 7%, e a competitividade global do Brasil também caiu para mais 5 posições, nós somos em 29º. Não é o status, não é a posição que o Brasil deve estar, e precisamos mudar isso. E para isso não se muda sozinho, não sou somente eu, não é você, são através da união de forças para que isso possa ocorrer, tá? Então o governo brasileiro, vendo essa necessidade, vem buscando incentivar
lançou nesse ano o edital de inovação para a indústria, capitaneado pelo SESI, Senai e o Sebrae, que vai estar investindo 55 milhões para o desenvolvimento de projetos industriais em todos os portos, desde startups a indústrias maiores, processos de inovação industrial, voltados para tópicos Indústria 4.0. Um outro edital está sendo financiado pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e a Agência Brasileira de Industrial, a BDI, lançou um edital no chamamento público número 1 2018, que também é orientar até 10 projetos elaborados por empresas e instituições brasileiras com as chamadas fábricas inovadoras, que é exatamente o tópico que a gente vem buscar. Então, busca aqui, ó, manufatura aditiva, inteligência artificial, internet das coisas, biologia sintética, sistemas cyberfísicos. E, por fim, uma dica para quem deseja buscar mais conhecimento. Você que nos acompanhou até agora, está interessado em saber mais, se diferenciar no mercado, buscar conhecimento, estágios em indústrias são as dicas, nossas dicas. Estágio em indústria, você vai entender as necessidades de quem está no chão de fábrica, entender os processos e, a partir daí, buscar soluções diferenciadas, soluções inovadoras. Todos esses tópicos que nós falamos, eles têm se inovado, a congregação de 1, 2, 3 tópicos para resolver uma determinada solução. Buscar conteúdo sobre CLPs. Quem já trabalha na área de engenharia de automação já sabe o que eu falo, quem é de computação puramente, não, né? Os protocolos, existem protocolos das máquinas que são especiais, são específicos, então conhecimento, capacitação sobre redes industriais, vou falar sobre CAN, vou falar sobre o protocolo HART, aí vou falar sobre algumas siglas que nem todo mundo está acostumado ao PC, PCUA, temos Zigbee, temos alguns protocolos que com fio, sem fio, como essas máquinas se comunicam. Isso está sobre sistemas cyberfísicos, né, internet das coisas, isso tudo está tudo muito interligado. E para quem quer começar a entender melhor sobre tecnologia, para se inserir, né, nesse ambiente, participar de meetups, né, tem meetups em várias cidades, né, o Startup Weekend, Hackathon normalmente tem normalmente quem promove o Hackathon já são empresas, já são instituições que têm uma necessidade real, né? Seja ela indústria, seja ela sobre cidade, seja sobre segurança. Na Startup Weekend, quem sabe aí você não pode lançar uma startup, né? Nesse segmento de indústria 4.0, né? Participar de Summer Job normalmente leva, né, um problema, uma problemática real que existe, você vai trabalhar ali para solucionar. Então, tudo isso é experiência válida, tudo isso relacionado com tecnologia que pode ser inserido no ambiente de indústria 4.0. Isso aí. Tá? Então, vamos, antes do sorteio, o Eduardo caiu, será? Tá aí? Acho que ele saturou. Tá, teve bastante dúvidas aqui do pessoal em relação aos profissionais que estão no chão de fábrica hoje. O que vai acontecer com eles? Uma coisa muito interessante que o Eduardo pode complementar também, que o Renato pode complementar também, Eduardo. Eduardo, isso. Pode complementar também, é que o governo também está preocupado com isso, né? Posso falar aqui em Pernambuco, né, a Secretaria de Educação, de Ciência e Tecnologia, ela está preocupada em lançar, né, novos cursos à distância para profissionalizar, né, esses profissionais, esses trabalhadores que nem sempre têm o conhecimento técnico adequado para essa nova realidade. Então,
o governo também tem que dar essa ajuda, essas oportunidades de profissionalizar, de dar cursos, mesmo que seja à distância, porque já facilita bastante, né? Acho que não tem como se diz centros, ou então é mais barato também fazer uma instituição para ensinar. Oi, Angélica, acho que travou. Travou aqui. Tá. Então, tem instituições como o Senai que deve ter cursos voltados para essa área. Isso, né? E agora, na área de graduação, qual a área que para quem vai atuar nessa área, vai se desenvolver na indústria 4.0, quais são vocês indicam aí para quem está começando e quer entrar a fundo aí? Olha, essa é uma carência, viu? É uma carência grande. Não saberia informar hoje um único centro que esteja um curso adaptado para a indústria 4.0. Principalmente no Brasil, o profissional ele vai ter que buscar conhecimento bastante, só e ser pioneiro. Mas existe alguns locais que são referência em outros aspectos, mas não contemplam todos esses dados, né? Se você estuda, tem uma característica mais técnica, você vai ter o Senai com uma boa conhecimento, mas voltado para a indústria 4.0 ainda o profissional vai ter que buscar um pouco sozinho, vai ter que eu acredito que a gente não teria um curso, mas entre as formações que o Brasil possui hoje, eu acredito que uma engenharia de computação, uma engenharia de automação, mecatrônica, teria a base maior necessária para poder trabalhar, tanto porque aqui eu vou precisar de conhecimentos multidisciplinares, né? Quando eu falei, vamos ter conhecimentos de eletrônica, de informática, de mecânica, vou trabalhar com física, a depender da automação, da inteligência, da solução que você precisa promover, tá? Eu vou responder aqui uma pergunta do Alessandro. Tiveram algumas perguntas aqui, algum colega perguntou sobre indústria, sobre redes veiculares, indústria 4.0, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que eu sei, não sou especialista. E as redes veiculares, ou as VANETs, né? As Vehicular Ad Hoc Networks, elas têm alguns padrões, ainda estão... Eu tenho dois tipos de redes veiculares. Eu tenho a Roadside Unit, que é comunicação veículo com outro veículo. Eu tenho o veículo V2I, veículo com uma outra infraestrutura, com um posto, com um semáforo, né? Existem dois padrões. Eu sei que existe o padrão WAVE, que é Wireless Access in Vehicular Environment, WAVE, e eu também conheço a I3E1609, tá? Que também tem aspectos de segurança veicular. Mas é algo que também tem bastante testes, né? São padrões de redes bastante específicos, tem a parte de sistemas críticos muito grande, mas basicamente são essas redes esses padrões que eu conheço, tá? Outra pergunta que o colega falou sobre sustentabilidade e economia de energia. Uma das primeiras perguntas. Não foi sobre sustentabilidade, olha. O Alexandre perguntou sobre Pronto, então atrás de bom em relação à sustentabilidade, economia, de recursos naturais, etc. Perfeito, olha, Alexandre, perfeita a sua colocação, perfeita. É um dos pontos basilares que a sustentabilidade hoje ela permeia todas as áreas e precisa estar em todas as pesquisas.
A indústria 4.0, eu tenho até um artigo falando sobre isso, sobre sustentabilidade, né? Indústria 4.0. Depois, por e-mail, anota meu e-mail, tem aí, você pode me pedir, eu posso mandar para você. Ela impacta de que forma? A partir do momento que eu vou otimizar os processos na infraestrutura, eu tenho uma redução de custo, uma redução de gastos de energia, tá? E associado a isso, a questão de fontes alternativas de energia. Por exemplo, lá na Alemanha, a indústria hidráulica ela não alimenta o país porque eles não tem quedas d'água como no Brasil. Então, energia eólica, energia solar são base. Então, existem projetos aqui no Nordeste brasileiro, puxa, tem sol à vontade. Uma série de projetos com fontes alternativas seriam muito relevantes, processos de análise de solo, a sustentabilidade ela permeia muitas áreas. Então, eu consigo trabalhar, otimizar a questão energética com fontes alternativas, eu consigo prover uma maior qualidade dos alimentos com relação à rastreabilidade, como da alimentação, da carne. A indústria 4.0 ela permite, sim, tem impactos na área sustentável. Tá? Muito bem colocado. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente tem um público aqui voltado para desenvolvedores de sistemas embarcados, né? A gente trabalha aqui no Embarcados. E também pessoas aí que estão desenvolvendo produtos em startups, né? Como que a gente aqui no Brasil, quais as oportunidades nessa área de indústria 4.0? Então, a gente consegue desenvolver produtos, tem demanda no mercado para colocar produtos novos, mesmo competindo com essas grandes indústrias, como a Bosch apresentada, hein? Uhum. Ótima pergunta. Olha, o que é que vai se diferenciar? O brasileiro, ele tem que se adaptar. O que é que vai ser, o que é que tem vaga? O que é que tem oportunidade? Oportunidade vem em pequenas soluções, né? A indústria 4.0, ela permeia diversos processos, diversas indústrias complexas. Vamos começar a criar soluções pequenas, que sejam bem conceituadas, e a partir daí esses modelos eles conseguem crescer. Internet das coisas, a infraestrutura de IoT, utilizando automação para que melhore a eficiência em um determinado processo. Toda a indústria, cara, você chegar, não precisa falar indústria 4.0 para nenhum gestor, não. Chegar para qualquer empresário e falar, olha, eu tenho uma forma de melhorar seu processo. Você vai reduzir seu custo, você vai diminuir um funcionário, você vai otimizar sua produção, vou conseguir, você vai gerenciar a sua fábrica da sua casa. Só você falar isso, o empresário já brilha o olho. Entendeu? Então, a indústria 4.0 não precisa ser uma mudança radical, precisa você interligar, você conseguir passar informação. Você acredita, a gestão não tem informação, cara, de como é produzido, tudo hoje é muito manual, é em planilha Excel, é em papel. Se você garantir aquela questão da integração horizontal, vertical, você fazer um produto, um software que interligue, que dê informação confiável, já vai ser indústria 4.0, já vai resolver problemas e já vai ter impacto. Então, pensa pequeno. Desculpa. Um problema bem recorrente em algumas indústrias é justamente o controle do estoque. Tem produtos que somem, que quebram, que os gestores não fazem ideia para onde vão. Então, ter esse controle de onde está, para onde foi, quando quebrou, onde quebrou, em que parte, em que processo, né? Vamos melhorar. Está quebrando muito nessa seção aqui, então vamos melhorar, vamos entender o que é que está acontecendo. Isso daí já dá uma melhor, que tem a perda mesmo nesse sentido, em vários setores. Muito bom. E no Brasil tem as empresas, né, pequenas empresas, né, que poderiam estar comprando algo desse sentido com um custo mais acessível.
Isso aí, o Terry deu aqui uma dica aí na parte de setores industriais, tá? Então, tem uma oportunidade aí em relação a oportunidades, bem colocado. Mas é isso aí, o desafio aqui de implantar, né, a gente sabe que tem as dificuldades de desenvolvimento de hardware, mas a gente sabe dessas dificuldades e o lance é fazer e tentar implementar aí pequenos, né, validar casos aí para depois ir crescendo, como o Eduardo colocou. Legal. Então a gente já chegou às 9 horas aqui, vamos fazer o sorteio e aí a gente encerra. Então a gente tem aqui uma placa de desenvolvimento da Microchip, né, no caso aí a Atmel, que agora virou Microchip, é um Cortex M0, dá para validar, ele já tem aí uma ferramenta de programação de depuração e já pronta para programar usando a ferramenta aí, o Atmel Studio. Acho que hoje já, até ouvi uma notícia essa semana já, dentro do MPLABX já é possível programar. Então, é uma ferramenta bacana aí para quem está aprendendo ou desenvolvendo alguma coisa aí, usando o ARM. Tá? Então, a ideia aqui desse sorteio é um brinde da Mouser, tá? Para que vocês possam dar continuidade, um incentivo aí para desenvolvimento, para geração de conteúdo. Então, a gente vem aí ao longo do ano, a gente conseguiu essa parceria aí para ter essas placas. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar aqui o slide, vou ler a pergunta. O primeiro que responder aqui no chat, a gente vai ver aqui a sequência, né? O primeiro que responder certo, a gente entra em contato. Lembrando que a gente pede, né, para quem responder, tem que estar no Brasil, porque a gente não consegue mandar para fora, mas a gente manda a placa aí para quem ganhar sem custo. Beleza? Então vamos lá, eu vou passar o slide aqui e vou fazer também a pergunta via áudio para vocês. Então, qual o nome da interface de programação de depuração presente na TSAM D10 X-Plan de Mini? Então, é uma pergunta aí em relação à placa. Quem responder primeiro, leva aí. Então, tem que fazer uma pesquisa rápida aí para quem não souber, né? Então, a gente fez uma pergunta em relação à placa, esse modelo aí da Microchip. Ninguém respondeu ainda. Ainda não. É a interface de programação e depuração presente na placa. É hardware. É hardware, não é software. E aí? E aí? Aqui, teve uma resposta. Rodrigo. Rodrigo respondeu corretamente, foi o primeiro. MEDBG, que é a interface aí de programação presente. Então, o Rodrigo, a gente vai entrar em contato com você. Eu já peguei aqui o seu e-mail. Lembrando que aqui é só um incentivo, tá, pessoal? A gente agradece a participação de todos aqui. E aí vocês, né, a gente está sempre aqui presente nas redes sociais. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Eu vou chamar aqui o Eduardo, acho que saiu, mas a Angélica está aqui ainda. Agradecer a participação da Eduardo, tá? Foi bem bacana o conteúdo. Infelizmente, o tempo passa rápido, né? É só uma pincelada. Mas a gente tem lá no Embarcados a palestra completa da Angélica e do Eduardo que eles realizaram na Campus Party. Tá? Então, vocês podem assistir o vídeo lá, que tá no YouTube. Tá? Então, procurem lá sobre o assunto. Vocês vão ver uma palestra mais completa. E aqui os contatos deles, então, angelica@dipolo.com e ecmorais@gmail.com. A gente agradece bastante a participação de todos, a disponibilidade dos convidados, tá? E lembrando que aqui a gente abre uma porta de comunicação para continuar falando sobre o assunto, tá? Obrigado, Angélica. Muito obrigada também, eu que agradeço o convite.
Isso aí, pessoal. Obrigado. Lembrando que os outros webinars estão gravados. Esse aqui vai ficar gravado e a gente vai mandar para vocês aí os slides, o link para assistir novamente e também os links dos vídeos. Então, é isso aí. Obrigado. E a gente se vê no próximo webinar. Valeu! Valeu.